Fala empresário e empresária, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Norbert Moura, sou arquiteto de branding e moro em Portugal há mais de 4 anos. E hoje a gente vai falar sobre um óbvio, mas o óbvio que muita gente ignora e nem sabe o que é, o que significa. Que também me pergunta, Norbert, o que é branding? O que é personal branding? E se você assistir esse vídeo todo e não aprender o que é branding, você não aprende nunca mais, porque eu vou te explicar da forma mais simples possível e vou te explicar alguns conceitos, algumas coisas para você poder inserir na sua mente a importância e a diferença que vai fazer isso na sua carreira, na sua empresa. Fechou? E antes da gente começar, se inscreva no canal, ative o sininho. Cara, você já sabe, né? Vamos falar um papo de adulto aqui. Você já sabe o que precisa fazer. Então, adulto faz o que precisa ser feito. Então, você já sabe que tem que dar aquele like maroto. Então, é assim, ó. Vamos direto logo ao ponto, né? Que o assunto que eu vim trazer aqui, que é o que é o branding, né? O que é o branding, Norbert? Me fala aí. Eu quero começar fazendo uma introdução e explicando um dos conceitos que muita gente erra e muita gente não entende por que isso acontece e comete muitos erros dentro das estratégias que ela está fazendo para a empresa dela, seja para os serviços dela, para o que ela for, que ela está no mundo dos negócios, que é confundir marketing e branding, tá? Primeira coisa, o que é o marketing para mim, tá bom? O que é o conceito do marketing para mim? É você estar constantemente indo atrás do cliente. Constantemente ir buscar fazer a venda. Tipo, 20% de desconto, 10% de desconto. É constantemente fazendo esse processo do funil, né? Do funil tradicional do marketing. Que é pegar aquele cliente, que é o topo de funil, meio de funil, fundo de funil, e empurrando esse cliente até ele fazer a venda. Norbert, isso tá errado? Não. Depende do contexto da sua empresa. Você vai entender que não tá errado. Mas continuando, o que é o branding? O branding, ele é a atração. É aquele vender sem vender. E para isso, você precisa de construir elementos em volta de você. Você precisa construir os tijolinhos da arquitetura de branding para você conseguir fazer essa atração de clientes para você, para sua empresa, para os seus serviços, para aquilo que você está querendo atrair esses clientes. Então, o branding, ele está muito mais relacionado à atração. O marketing, ele está relacionado ao ir atrás. Fechou? Compreendeu aqui? Muito simples. Agora, um outro conceito também que é muito importante você entender, que é a questão do branding e do personal branding. O que é o branding, né? O branding, ele é a construção de uma marca, tá? É a construção de uma marca. E o que é de uma forma mais simplista, sabe? Que eu tô falando aqui e tudo mais. Se você pesquisar no Google, ele vai falar. É uma transcrição daquilo que é o brand, bem simples, mas é só para você entender. É você construir uma marca, tá bom? E o que é o personal branding? É você construir a marca pessoal de uma pessoa, tá bom? É a marca pessoal de uma pessoa. E o branding é a marca da empresa, ok? E também tem um outro tipo de branding que ele é mais por período, é a questão do product branding, que são branding para produtos. Então, Norbert, qual que é a importância do branding? Como saber se eu preciso aplicar o branding na minha empresa? A importância do branding é a seguinte, hoje em dia, tá? No mundo moderno e tudo mais, ele já teve a sua importância lá atrás, ainda continua sendo importante, mas não tanto quanto agora. Por quê? Existiram 3 ondas e épocas, né, de empresas. A primeira onda das empresas, que foi lá antes da Revolução Industrial, eram as empresas focadas no lucro. O único objetivo das empresas era o quê? Focado no lucro. Entendeu? Empresas focadas no lucro. Depois veio a Revolução Industrial ali e tudo mais, e era o tempo todo no preço. Depois dessa época, surgiu a segunda onda, que foram as empresas focadas na experiência do cliente. Que aí surgiu empresas como a Disney. É um exemplo claro de que ela utilizava a experiência para fazer vendas. Isso não se perdeu ainda, mas
é uma coisa que tá ficando para trás. Agora já entrou esse período e ele tá em constante expansão. E poucas pessoas têm a noção disso. Que é o quê? Que é a terceira onda das empresas atualmente. Que são as empresas focadas no propósito. São as empresas que são focadas no propósito. É a terceira onda. E aí que o branding, da forma que eu trabalho com ele, que ele entra em cena. Porque tem um livro, sabe, que eu integrei dentro da nossa metodologia aqui da empresa da XGDM, que foi o seguinte, que foi um livro muito interessante, que foi um game change para mim, foi uma mudança de jogo para mim, que foi um livro chamado Comece pelo Porquê. Eu sugiro que você leia esse livro e você entenda por que grandes empresas, por que grandes marcas são o que são hoje em dia. Ele dá conceitos como a Apple, a Harley Davidson, explicam por que algumas empresas quebraram e outras ainda continuam no mercado, por que algumas empresas têm dificuldade de se manter no mercado, entendeu? Que de fato é aquilo que ele está falando, que são as empresas que não são focadas dentro de um propósito. Elas estão focadas apenas no lucro ou na experiência. E esse tipo de empresa, ela não vai ficar no mercado. Elas não vão ficar no mercado. Então, assim, entendido o conceito? Aí você fala assim, Naubert, me dá um exemplo de uma empresa que é focada no propósito. Vou te dar um exemplo. A empresa Reserva. Caso você não conheça, a Reserva é uma marca de roupa. Ela é uma marca de roupa que surgiu não tem muito tempo aí no mercado, tá? Não surgiu muito tempo no mercado, mas ela surgiu com um propósito. Qual que é o propósito da Reserva? Matar a fome. Ah, mas como assim matar a fome? Uma empresa de roupa e tudo mais? Eles decidiram ali que a cada pessoa que compra uma camisa da Reserva, uma criança era alimentada na África. Então, assim, a partir do momento que ele direcionou a empresa dele não para apenas vender camisas, não apenas para vender camisetas, e sim para combater a fome, para matar a fome, essa empresa hoje em dia vale bilhões. Por quê? Porque simplesmente mudou a comunicação, simplesmente começou pelo porquê, simplesmente começou pelo propósito. Entende? Então, você que está no início da sua carreira digital, da sua empresa e tudo mais, e você está buscando crescer de forma exponencial, o branding é um caminho. Mas o branding é o caminho apenas se você quiser dominar o mercado que você está inserido. Se você, por exemplo, alguém me perguntar, não, você faria alguém que tem um café, por exemplo, de esquina, assim, você faria um branding para mim? Cara, se essa pessoa não tem ambição de dominar o mercado, eu não faria. Por quê? Porque ela tem ambição baixa, entendeu? E o branding não é para isso, entendeu? O branding não é para quem tem ambição baixa, é para aquele que quer dominar o mercado. Então, a partir do momento que você tem isso em mente, tá, eu quero dominar o meu mercado, qual que é o caminho? É esse. E os empresários que já entenderam esse jogo, eles já estão fazendo muito dinheiro. Mas aí tem alguns detalhes que você precisa entender. A partir do momento que você está investindo no propósito, você tem que entender que a sua empresa também, ela tem que pensar em investir em performance. Não, o que você quer dizer com performance? É investir em marketing. É você investir em tráfego pago, é você investir nas estratégias de redes sociais, é você investir nas estratégias de performance, de você conseguir gerar vendas ali, sim. Mas não ignorando que você precisa construir toda uma comunicação, uma base do seu branding ou do seu personal branding. Por quê? Porque a partir do momento que você começa com a comunicação certa e não uma comunicação confusa, quando chega no cliente final, a comunicação chega muito mais forte e você pode gerar muito mais vendas. E não só aquelas vendas que foram feitas por performance, que foram feitas por marketing, mas sim vendas que vão começar a atrair esses clientes de forma genuína. E de forma assim que vai pegar aquele cliente que nem conhece a sua empresa direito e ela vai entender o conceito da sua empresa e vai abraçar a causa.
Então, a partir do momento que você entende isso, você compreende a importância do branding, do personal branding. Por quê? Porque isso vai trazer uma credibilidade muito maior para sua empresa. Muito maior que o marketing em si. Você ficar só fazendo ação de marketing fica chato, empurrando clientes, ação de vendas, e-mail marketing, tal. Isso deixa massivo, entendeu? Muitos clientes cansam disso. Então, a partir do momento que você une os dois, você investe sim em performance, com a comunicação correta, investe em marketing, mas também tem uma comunicação do branding, de um arquiteto de branding. E assim, o branding, como eu disse da questão do propósito, o propósito ele é só um dos pilares da arquitetura de branding. Tá bom? O propósito manifesto é o primeiro pilar. O que é manifesto? São a missão, visão, valores e posicionamento. Quando você consegue fazer o propósito e consegue fazer o seu manifesto, você já tem o primeiro pilar do seu branding. Tá ok? Segundo pilar do branding, subindo até os balãozinhos aí. Segundo pilar do branding é a construção do herói. E dentro do segundo pilar, né, dessa arquitetura, ele tem 25 elementos, entendeu? Que se você for ver na Igreja Católica, se você for ver em grandes clubes de futebol, se você for ver em grandes nações, você vai perceber que tem esses 25 elementos, tá bom? Tem esses 25 elementos. Não, Albert, eu preciso construir todos esses elementos, todos esses tijolinhos da arquitetura de branding, do segundo pilar? Não necessariamente você precisa, só aqueles que fazem sentido, entendeu? E por último, vem o terceiro pilar, que são as ferramentas. Não, Albert, o que são as ferramentas? As ferramentas, você vai perceber que todo super-herói, ele tem uma ferramenta. Se você perceber, o Batman tem as ferramentas, por exemplo, de pendurar nos prédios e subir. Tem o Batmóvel, tem o Lanterna Verde, tem o seu anel. A Mulher Gavião lá tem um martelo, não sei o que é aquilo. Mas você vai perceber que todo super-herói tem uma ferramenta. E o que é a ferramenta dentro da arquitetura de branding de uma empresa, de um personal branding? São os seus produtos, são os seus serviços que vão curar uma dor. E a partir do momento que você cura essa dor da sua audiência e você é um líder, ou a sua empresa é um líder, você vai ajudar o quê? A derrotar um inimigo. Uma coisa que você precisa entender, qual que é o inimigo da sua marca? O que impede os seus clientes de atingirem o que eles não estão atingindo? Você como líder no personal branding, ou você como empresa, você tem que entender que você precisa ter um inimigo. Para o quê? Para você conseguir unir a sua comunidade e você lutar por uma causa, lutar por um propósito. Então, a partir do momento que você consegue reunir esses elementos, você cria um movimento junto com o branding e insere o marketing, cara, e já era. Você insere a performance, já era. Você explode a sua empresa, você explode no digital, que é um dos canais aí que mais tem expansividade hoje em dia. Então, assim, a partir do momento que você entende isso daqui, você já compreende. Caramba, esse negócio de branding realmente é importante. É realmente importante. E a empresa que já começa dessa forma, com intencionalidade de dominar o mercado, ela vai ter muito mais facilidade, vão ter muito menos hipercalços no caminho, entendeu? Então, assim, entenda a importância do branding. Eu te expliquei o que é o branding, a importância dele, expliquei a diferença do branding e do marketing. E se você não entendeu, cara, coloca aqui nos comentários que eu talvez possa fazer um outro vídeo explicando de uma forma mais simples e dar outros exemplos que eu gosto de dar sobre o branding e o personal branding. Vou dar um último exemplo para a gente finalizar. O Mark Zuckerberg, ele tem branding ou personal branding? E aí, vou esperar você responder. Comenta aí.
Mark Zuckerberg, ele tem brand ou personal brand? Responde antes de eu falar. O Mark Zuckerberg já comentou, vou confiar em você, hein? Vou confiar em você. O Mark Zuckerberg, ele tem branding. Por quê? Porque ele começou com a empresa e depois ele apareceu. Depois ele construiu o personal branding dele. E se eu te falar, o Elon Musk, ele tem o branding ou ele tem um personal branding? O que ele tem? Comenta também do Elon Musk. O Elon Musk tem brand, o Elon Musk tem personal brand. E depois você pode corrigir num comentário posterior. O Elon Musk, ele tem o personal branding. Porque primeiro ele aparece, depois as empresas aparecem com ele. Entendeu? Por exemplo, o Elon Musk, se ele comprar uma fábrica de caneta amanhã, sem vender nenhuma caneta, ela se torna a fábrica de caneta mais valiosa do mundo. Por quê? Porque o personal branding do Elon Musk é que ele é revolucionário. Tudo que ele faz é revolucionário. Então as pessoas confiam por causa disso, porque já tem impregnado nele. Entendeu? Porque ele já construiu isso. Você tem que entender que o tempo todo ele tá dando notícia. Tá o tempo todo dando notícia para os meios de comunicação. E toda hora sai uma notícia dele. Por quê? Tá gerando branding o tempo todo. Branding. Então, assim, essa é uma diferença clara do branding e do personal branding. Qual que é o correto, Naubert? O correto depende do seu contexto. Então, fechamos aqui. Espero que você tenha entendido. Curte aqui, compartilha esse vídeo para quem ainda não entendeu o que é branding e personal branding, que eu acredito que vai agregar muito. Fechou? Então, tamo junto. Bora pro game e vamos fazer acontecer.